Louvado seja o nome do Senhor mais uma vez com todos vocês, Pastor Flávio de Andrade. Aleluia! Vamos dar sequência à história de um profeta. Mas neste vídeo, darei a todos vocês uma revelação que Deus me deu nesses dias agora, a respeito da soma dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma soma certa, uma quantidade certa, para aqueles que viverão com eles na glória. Aleluia! E a igreja ainda não foi arrebatada aos céus, porque o número ainda não foi alcançado. Mas agora eu quero passar para vocês o que o Espírito Santo me revelou. Aleluia, acerca deste negócio. E eu quero ler um texto da palavra de Deus, que se encontra lá no livro de Apocalipse, a revelação, né? Que está lá no capítulo 7, a partir do versículo 9. Preste atenção. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite ao seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Este texto fala da grande multidão que virá da grande tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Há quem diga que na tribulação não vai haver conversão, mas esse texto está sendo claro aqui, falando daqueles que vieram da grande tribulação. Ora, haverá um período da grande tribulação que não vai haver salvação, porque a igreja estará na glória. O Espírito Santo será tirado da terra. Como se dará salvação? Isso aí é uma incógnita, né? Muitos creem que vai ter, outros que não ter. Não quero me ater a isso, mas eu quero passar para vocês a soma dos céus que o Espírito de Deus me revelou nesses dias agora. E além daqueles que forem arrebatados primeiro, e aqueles que ficarem para a grande tribulação, olha a multidão que vai vir da grande tribulação. E como o Senhor Jesus ainda não chamou a sua igreja, o tempo está chegando ao fim. Com certeza o tempo está chegando ao fim. Não vai durar mais um milênio. Eu não acho que vai durar mais um milênio. Eu não sei. Porque as 6 semanas já se passaram. Estamos entrando na 7ª semana. Bom, Deus, conhecedor de todas as coisas, é que sabe. Nós não sabemos nada. Nós ficamos especulando, né? Como muitos aí marcaram até a data, né? Marcaram a data
que Jesus ia voltar, né? E não voltou. Acharam que Jesus ia voltar na Primeira Guerra Mundial, não voltou. Acharam que Jesus ia voltar na Segunda Guerra Mundial, que foi triste essas duas guerras. Acharam que Jesus ia voltar no período da peste bubônica. Igualmente, essa pandemia que nós estamos passando, teve uma pandemia que matou milhares. Acharam que Jesus ia voltar, mas eram princípios de dores, né? Mas preste atenção na revelação que Deus me deu a respeito da soma dos céus, da soma de Deus. Me disse o Espírito Santo: a soma dos céus se dá quando eu decido que haverá mais soldados nos campos de batalha. Quero dizer que os céus se movimentam de acordo com a obediência às minhas ordens. Tenho muitos as minhas ordens na terra, mas ainda não é o bastante. Muitos ainda tenho que recrutar às fileiras do meu exército, aos campos de batalha. Dizem: quando é que o Redentor virá? Muitos marcam a data, mas eu digo: não haverá data, até que eu conclua o número máximo de minha vontade. Este número ainda não alcançou a metade, e esta metade que está para vir deverá ser ainda conquistada. Quero dizer que, com isso, eu deverei recrutar mais e mais soldados, e destes, alguns serão chamados como generais para comandar os meus exércitos de homens na terra. A cada um é dado poder e dons, segundo o chamado deles. Irá funcionar o meu exército segundo o chamado ministerial de cada um. Fale isto para o meu povo brevemente. A minha soma nos céus terá fim. E enquanto não alcança o número dos salvos, eu estarei operando na terra com mais e mais ministérios poderosos. Estes homens serão homens comuns, mas poderosos no meu espírito. Nos tempos do fim, a igreja só sobreviverá se jejuar e orar sem cessar. Quero avisar que outros sinais virão, e muitas pragas e pestes assolará a humanidade. Mas a minha igreja verdadeira, levantada por meu poder, os novos ministérios não serão destruídos, pois as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu sou o Senhor. Esta é a revelação que o Espírito de Deus me trouxe esses dias. Então nós vimos aqui que Deus, aleluia, Ele trabalha de modo diferente, que muitos ficam dizendo: Jesus não vem, Jesus não vem. Ele ainda não veio porque ainda não alcançou o número de salvos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem um número de salvos para ser alcançado. Enquanto este número não alcança o seu fim, o seu limite total. Aleluia, a igreja está na terra, pregando o evangelho, anunciando a salvação em Cristo Jesus. Aleluia, a você que foi chamado para estar na frente da batalha, não seja um covarde, não seja um homem que deixa outros dar suas vidas. Uma certa vez, eu estava no ministério da igreja Casa da Bênção, lá em Brasília, e um certo pastor disse: olha, tá vendo o que aconteceu? O missionário faleceu, o saudoso missionário Doriel de Oliveira, e o Doriel de Oliveira deu a vida dele por esta obra. Olha aí, faleceu, novo, 79 anos, podia estar aí ainda, e ele teve muitos problemas, porque ele deu a vida dele pela ovelha. E eu não vou dar, não é bem assim que eu interpreto o texto, esse negócio de dar a vida pela ovelha. Cada um faz por si o que pode fazer. E eu fiquei ouvindo aquele pastor falar, tá vendo? Assim como esse pastor fala,
tem muitos pastores que não querem dar a vida pelas ovelhas. Por quê? Este não é o verdadeiro pastor. E olha, este pastor que estava falando comigo estava gravemente doente. E Deus me usou para ele, para orar, me revelou a enfermidade dele. Olha aí, tá vendo? Ou por que muitos pastores estão doentes, pastores em cima do leito, pastores que já não pregam mais, pastores que estão vegetando em cima da cama, porque esses pastores não amam as ovelhas do Senhor. Eles não foram realmente chamados por Deus. Eles sentiram vontade de fazer, mas não tinham revestimento do poder de Deus para poder fazer a obra de Deus. E esse pastor continuou insistindo, falando, e eu deixei ele falar, porque o coração dele estava endurecido, e ele falou, assim como ele, olha lá, aquele pastor lá que está ali, ele está doente também, ele tem um grave problema, porque toda vez quando o missionário Doriel dizia assim, estamos precisando de um pastor para ir pastorear a igreja que está lá no interior do Brasil, muitas igrejas, Casa da Bênção cresceu muito no Brasil, e ele chamava, recrutava, e vinha muitos, e ele disse, conheço muitos que ficaram doentes igual esse, soldado na batalha alvejado, mas o Senhor vai recompensá-lo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, nós iremos ler também um texto da palavra de Deus, que se encontra lá em Atos capítulo 21, versículo 9 ao 12, que diz, tinha 4 filhas donzelas que profetizavam, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subissem a Jerusalém. Existem coisas que irão acontecer. Aleluia. Existem coisas que vão acontecer e não adianta, vai acontecer, tem que acontecer. Na sua vida, na minha vida, e Deus nos alerta para estar preparado. Paulo já tinha sido alertado. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo já tinha sido alertado pelo Espírito Santo e estava confirmando agora, através da vida do profeta Ágabo, que ele seria preso e ele seria lançado nas mãos dos romanos. Louvado seja o nome do Senhor. E você, está preparado para ser perseguido? Aleluia, a igreja no Brasil tem liberdade para pregar o Evangelho. E se essa liberdade acabar, será que você vai continuar pregando o Evangelho? Será que você vai continuar servindo Jesus? Existem muitas pessoas que se desviaram da casa de Deus por coisas pequenas. Deveremos estar preparados, porque o dia da manhã não nos pertence, diz a palavra de Deus, basta cada dia seu mal. Devemos estar preparados para o dia da manhã, porque coisas irão acontecer neste mundo, em que muitos serão impedidos de pregar o Evangelho. Já existem muitos países em que os cristãos são mortos, apedrejados, morrem a pauladas, são colocados na fogueira para ser queimados. Quantos já foram queimados? Quantos já foram mortos à espada? Aqui mesmo no Brasil, no início da evangelização no Brasil, a Igreja Católica fez atrocidade no meio do povo protestante. Essa história está escondida, mas é sabido de muitos nós. E eu ouvi dizer de uma certa cidade na Bahia, que um missionário foi enviado naquela cidade. Chegar naquela cidade e ele perguntou, onde tem uma casa para me alugar? Eu sou missionário de tal lugar assim, vim aqui pegar a palavra de Deus. E naquela cidade,
Quando souberam que era um missionário, um falou com o outro, ninguém alugou uma casa para aquele missionário, porque aquela cidadezinha no interior da Bahia era governada por um padre e ali não entrava crente. Louvado seja o nome do Senhor. Também não entra crente lá na Coreia do Norte. Mas eu já ouvi casos que a palavra de Deus já entrou lá. Louvado seja o nome do Senhor, né? Exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero falar uma coisa importante para a vida de todo crente. Aleluia. Eu quero falar de quando Deus me ensinou a dar o dízimo. Eu comecei a dar o dízimo. Porque meu pai sempre deu dízimo, minha mãe sempre deu dízimo, minha avó, meus avós sempre deram dízimo, sempre foram dizimistas. A igreja no passado sempre foi dizimista, sempre contribuíram para a obra de Deus, né? Mas depois que entrou a igreja cristã no Brasil, esse negócio modificou um pouco, porque eles começaram a dar outro ensinamento que não é obrigado a dar o dízimo, mas eles fazem coletas. Qual é a diferença, não é? Eu prefiro ficar com o dízimo, mas as igrejas deles cresceram bastante, tem igreja até fora do Brasil, muito grande mesmo. A CBB é muito grande, mas por que eles proíbem dar o dízimo? Será porque eles queriam ser diferentes da Assembleia de Deus? Deus o sabe, Deus permitiu. Mas eu quero falar do nosso lado, o lado daqueles que creem que ser dizimista tem uma bênção de Deus. Ser dizimista tem uma bênção de Deus, é muito conhecido. O versículo que fala sobre dízimo, você conhece, Malaquias 3,10, é muito conhecido, né? Mas somente quem dá o dízimo pode fazer prova de Deus. Se você é fiel no dízimo, eu digo para você, dê o teu dízimo e não olhe para trás. Dê o teu dízimo na hora que você estiver passando aperto. Dê o teu dízimo na hora que estiver difícil a tua vida. Não falhe no teu dízimo, porque Deus, aleluia, Ele honra o que Ele fala. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fui dando dízimo. E eu me lembro que eu fui trabalhar, né, num setor, numa fábrica. E ali eu sempre dava o meu dízimo, não ganhava muito bem, né? Naquela época. E o que aconteceu? Um dia, o chefe da seção olhou para mim e falou: vem cá, Flávio, você não vai mais trabalhar aí, você agora vai trabalhar lá. E colocou eu para trabalhar lá, mudou eu de setor. E o setor era o quê? Uma grande máquina têxtil, muito grande mesmo, aonde passava os tecidos de linho para dar banho banho químico, né, amaciante, para passar na máquina para sair seca lá do outro lado, para acertar o pano, que o pano fica retorcido, né? E essa máquina se chama Ramause. E um dia ele chega para mim e falou assim: você vai aprender a operar essa máquina. Eu olhei para a máquina, um painel de um lado, um painel do outro, tanta tecla. Eu falei: meu Deus, e agora? Eu fiquei meio temeroso. Ele falou assim: venha cá que eu vou ensinar você as primeiras coisas. E ele foi ensinando, foi ensinando. E aí olhou para o profissional da máquina e disse: olha, você vai ensinar ele aqui. E ele me ensinou tudo que ele sabia, ele me ensinou para mim, e eu com oração, e eu tinha tempos de jejum, que eu jejuava trabalhando mesmo, e ali Deus me deu sabedoria, comecei a operar aquela máquina até mesmo de olho fechado. Mas o salário não era bom. E eu sempre dando o meu dízimo. Quando foi um dia, o chefe me chamou no escritório, o chefe geral, me chamou no escritório e disse: olha, você vai receber um aumento. Ele falou: você vai receber um aumento. Eu digo: é mesmo? Ele falou: olha, eu vou dizer para você, nunca vi isso, hein?
Nunca vi isso, hein? Aqui neste lugar que eu nunca vi isso, nunca vi em outro lugar. Você está recebendo quase 100% de aumento. E eu fiquei olhando para ele, e no meu coração eu muito feliz, muito alegre, eu falei, louvado seja Deus. Ele disse, está vendo que eu consegui para você? Eu falei, seu Manel, não foi o senhor que conseguiu para mim, foi Deus que conseguiu para mim, Ele que quis me abençoar e abençoar todos aqui. De ele ficar olhando, eu falei, comecei a falar da palavra de Deus. Eu comecei a explicar a ele o que é a vida de um justo. Aleluia! Quando Deus permite uma bênção para ele, é Deus que está abençoando. Ele, um católico muito praticante, né? E ele preferiu ficar quieto. É assim que Deus faz. E o meu salário foi lá em cima. E Deus continuou me abençoando muito, muito. E eu pude ajudar mais a obra de Deus. Daí para frente, aí que eu ajudei. Em todo lugar que eu ia, eu levava a minha oferta, eu levava o meu dízimo na minha igreja. E eu levava a minha oferta aonde quer que eu ia. Eu ajudava a obra missionária, né? Assim Deus abençoou a minha vida. Porque eu estava sempre dando dízimo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus me tirou dali, a bênção do dízimo continuou na minha vida e continua até hoje. Aleluia, porque Ele me ensinou a dar o dízimo. Hoje nós temos aqui na igreja, o povo todo aqui é dizimista. Todos eles dão o dízimo. Ninguém fala com seus dízimos. Aleluia, glória a Deus. Tem até criança que dá dízimo aqui. Louvado seja o nome do Senhor, né? E é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que o texto fala das filhas de Filipe que profetizavam. E eu já falei sobre as filhas de Filipe. Aleluia. Bom, irmão, devemos dar ouvido às profecias. Quando você vai na casa de Deus, você vai ouvir a palavra de Deus. Então você presta atenção, não ache que aquela palavra não foi para você, mas quantas das vezes nós ouvimos testemunhos de crentes que dizem assim, poxa, o que o pastor falou lá na frente era aquilo mesmo que eu estava vendo. Por quê? Porque foi dada a ele a palavra na boca. Jesus mesmo advertiu os seus servos, seus discípulos. Não fiqueis preocupados com o que a vez de falar, porque a palavra será posta na sua boca. Você só tem que ser ousado, porque Deus vai colocar a palavra na tua boca para aquilo que você tem que fazer. É preciso nós estarmos dispostos a pregar o Evangelho. Aleluia! E quem ensina você a pregar, quem ensina a palavra de Deus é o Espírito Santo. Consagre a tua vida, que você vai receber sabedoria de Deus para pregar o santo Evangelho. E se Deus te der o dom da profecia, esse dom vai crescer de acordo com a sua consagração. Você consagrando mais e mais a tua vida, Deus vai te usar. Não fique preocupado. Aleluia! Não fique preocupado, porque quando vem a inspiração, que é a capacidade para se profetizar, que é o dom que você recebeu, Jesus te emprestou o dom. Aleluia! Glória a Deus, vai vir por inspiração do Espírito Santo, ou por revelação, ou por uma visão, alguma coisa Deus faz e usa aquele crente. Quem não tem um dom não sabe, mas quem tem um dom vai saber, porque o Espírito de Deus vai orientar a vida dele. Louvado Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Uma certa vez, quero falar que Deus nos guarda, né? Falar que Deus nos guarda. Deus guarda aqueles que são seus. Então, uma certa vez, eu estava vindo de viagem. E já era tarde, e eu vinha um pouco acelerado. Eu estava já atravessando a ponte Rio-Niterói, né? Eu vinha um pouco acelerado e eu ia pegar a Avenida Brasil para vir embora para casa.
E o Espírito de Deus falou assim: ande mais devagar, porque tem 2 homens lá na frente esperando quem passar de moto para roubar a moto. O diabo estava esperando eu passar. Preparou a emboscada. E eu desacelerei a moto e vim bem devagar. Irmão, foi uma coisa incrível que aconteceu. Eu tinha que passar próximo a uma favela aqui no Rio de Janeiro, muito perigosa, a favela São João, para entrar na linha amarela e vir para Jacarepaguá. E quando eu desci a ponte, quando passei na frente da favela São João, eu observei que estava saindo 2 meliantes. E eles fizeram a curva assim, e quando fizeram a curva assim, um olhou para trás e me viu passar. Mas já era tarde demais, eu já estava entrando na linha amarela e já tinha vindo embora. Aleluia! Deus é o Deus do livramento. Deus é o Deus do livramento. O Deus que mandou eu andar de moto, Ele me guarda. Aleluia! Ele me guarda. Passei muitos problemas na estrada, muitos livramentos. Aleluia! Mas dele o Senhor me guardou de todos os acidentes. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus é maravilhoso. Aleluia! Esse Deus é maravilhoso. O Espírito de Deus está me mandando falar nesta hora que o Brasil está passando por um processo de aperto, juntamente com todas as nações, mas Deus tem um plano especial no Brasil. É por isso que Ele colocou este presidente que está aí, presidente Bolsonaro. Deus colocou este presidente, Deus provou esse presidente, aleluia, e agora ele está na frente desta nação, porque Deus colocou o Brasil num processo, aleluia. Muitas coisas ainda irá acontecer com o presidente da República, me diz o Espírito Santo, muitas emboscadas, mas Deus vai continuar livrando ele, como vem livrando, ainda vai continuar livrando. Vai vir tempos de queimada, irmão, vai vir tempos que vão fazer de tudo para tentar tirar ele de lá, mas o Senhor está na frente, é o Senhor que está governando esta nação. E você que ouve esta palavra, entrega a sua vida para Jesus, deixa que Jesus trabalhe na sua vida, aleluia. Deus tem um plano na tua vida, consagre a tua vida a esse Deus Todo-Poderoso. Vai haver emboscada lá em Brasília contra o presidente, que vão querer tirar a vida dele, mas o Senhor Deus me diz que vai continuar protegendo este homem, aleluia. Vou dizer para você, este homem ainda não está convertido, ele está se convertendo, ele ainda não está convertido. Não pense que ele é um servo de Deus. Ele pode dizer que ele é um servo de Deus, como muitos reis foram chamados de servo de Deus, mas não servia a Deus de verdade. Mas ele está aprendendo o temor do Senhor. Aleluia, vai vir apertos necessários para a vida dele, para que ele se converta de verdade, para que ele e a esposa dele se converta de verdade, aleluia, porque nós vamos nos convertendo com o passar dos anos, de acordo com a nossa vontade, porque, aleluia, existem áreas da nossa vida que a gente ainda não foi convertido, então Deus vai precisar nos apertar, para que nós venhamos ser convertidos realmente, para que aquilo que o Senhor quer fazer através da nossa vida lá na frente, Ele venha realizar para a glória e honra do nome do Senhor. Quero passar para vocês mais uma experiência que eu tive. Uma certa vez eu estava subindo um morro e eu sempre andei com um maço de folheto no bolso, aleluia. Para todo lugar que eu ia, eu pegava o ônibus, folheto para todo mundo. Tive problemas, que pessoas se levantaram, aqui não é lugar para isso, mas eu não dava atenção não. Cada ônibus que eu entrava, eu orava, né? E era no trem, era no ônibus, era na rua,
qualquer lugar, aleluia, eu levava um maço de folheto. Eu estava subindo esse monte, né? Eu estava subindo um monte aqui, um monte da caixa d'água lá próximo, né, ao campinho, mais ou menos, acho que é esse nome, monte da caixa, o Morro da Caixa d'Água. E eu estava com um maço de folheto nas mãos. E eu estava subindo tranquilo, já era noite. E veio atrás de mim um homem e falou, é um assalto. E eu falei, é um assalto? Passe o que você tem no bolso. Eu falei, o que eu tenho no bolso é isso aqui, ó, a palavra de Deus. Jesus te ama. Ele olhou para mim, não, irmão, não, irmão. Não, você não. Pode seguir seu caminho. Eu vou contar outra experiência. Aqui na igreja, uma irmã foi responsável para recolher umas ofertas. Eu não estou me lembrado muito bem como era, mas ela sempre vinha distante, né? É a minha cunhada, irmã Ana Paula. Irmã Paula, que a gente chama ela de Paula. Então ela estava responsável por esse dinheiro. Eu me lembro que ela quis me entregar o dinheiro. Eu falei, não, leva o dinheiro para casa, pode ficar com você esse dinheiro. E quando você fizer todo o serviço, você depois entrega para a igreja. Mas Deus queria dar uma experiência para ela. E elas pegavam o ônibus e iam para casa. Quando um dado momento entrou um camarada dentro do ônibus e disse, isso é um assalto. E ela estava sentada junto com a mãe dela, minha sogra. E o que aconteceu? É um assalto, e ele foi recolhendo de todo mundo. Quando chegou para elas, olhou para elas assim e viu, sabe aquelas crentes que tem cara de crente, né? Que anda como crente? Não, vocês duas não. Vocês duas não. Vocês podem ficar tranquilos que eu não vou levar nada de vocês duas não. Mas dos outros aí levou todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que ter cara de crente. O mundo conhece o crente verdadeiro. Sabe o que eles falam quando o crente é verdadeiro? Isso aí é 7-1. Isso aí é 7-1. Mas vamos falar sobre crente verdadeiro. Aqui, de vez em quando, vinha um missionário. E eu dava oportunidade para ele, pregava a palavra de Deus, dava testemunho. Mas um dia, o Espírito Santo de Deus falou comigo que ele além de falar o que tinha passado, ele acrescentava coisas. Ele falava coisas que não tinha se passado na vida dele, né? Ora, irmão, existem muitos testemunhos por aí que são verdadeiros. Eles são perseguidos. Mas existem muitos testemunhos por aí que são falsos, que são mentirosos. Eles querem, sabe, ganhar oferta, ganhar um dinheiro, dando seus testemunhos falsos. Não vou citar nome não, mas o pastor, ele tem que estar atento. Ele não precisa, né, escolher homens para dar testemunho na igreja, para poder encher a igreja. Quem enche a igreja é Jesus. Quem enche a igreja é o dono da igreja. Quem manda o povo é o dono da igreja. É importante também nós termos pessoas para dar testemunhos, né?